Olá, meu nome é Nádia Curvelo, do canal Perdas e Lutos, e hoje nós vamos falar sobre o luto antecipatório. O que será que é melhor? Ou melhor, o que será que é menos pior? Você ter tempo para se despedir de alguém ou a morte chegar de forma de surpresa pra gente? Hoje nós vamos falar sobre luto antecipatório e sobre esse processo bem difícil que é esperar a morte de alguém que a gente ama. Segundo alguns especialistas, o luto antecipatório, ou seja, esse luto que é vivenciado antes da morte de alguém por uma doença terminal, né, por alguma coisa mais crônica, ele favorece o luto saudável. O luto saudável seria a possibilidade de vivenciar a dor. A gente não está colocando aqui peso, né? Assim, o que dói mais, o que dói menos, não é isso. Mas é um pouco você saber viver essa dor enquanto essa pessoa ainda está conosco. É bom deixar claro que a gente não se prepara emocionalmente que a gente não faz hierarquia de dor para nenhum processo de luto, mas quando a gente tem a possibilidade de vivenciá-lo dessa forma, a gente pode ajustar as nossas condições emocionais para viver esse luto de uma forma, se não menos dolorosa, mas de uma forma mais tranquila. E o luto antecipatório, ele foi cunhado, né, ele foi usado pela primeira vez por um psiquiatra americano na época da Segunda Guerra, e porque eles observavam, né, as mulheres as esposas dos soldados que iam para a guerra. O que acontecia? Elas não sabiam se esses soldados iriam voltar. Então, o que elas vivenciavam eram como se fosse todas as fases e todos os processos emocionais de um luto. Elas vivenciavam a perda, mas sem o morto, né? Elas vivenciavam a perda sem saberem se os seus maridos voltavam. Então, essa observação desse luto, né? Disso que elas vivenciavam, foi o que os especialistas começaram a identificar como luto antecipatório. O que se observa na clínica, de fato, é que a vivência do luto antecipatório, ela pode prevenir alguns problemas, algumas questões e mesmo algumas doenças que são advindas do luto pós-morte, sabe? Das pessoas que às vezes não conseguem lidar com a perda e não conseguem ajustar esses sentimentos que são muito comuns e que a gente sente quando a gente perde alguém. Em contrapartida, o luto antecipatório também oferece, também produz muito sofrimento, né? Porque você ter que vivenciar os seus próprios sentimentos de despedida daquela pessoa, ao mesmo tempo que você tem que dar suporte para ela que está indo embora. Então, e isso também é muito gerador de sofrimento. O que a gente precisa entender é que, nesse caso, o que é possível fazer enquanto a gente está vivendo esse processo. Então, enquanto a gente vive um luto antecipatório, mais do que tudo, o que a gente precisa é de coragem para dar as mãos, né, para a dor, para essa dor que vai nos acompanhar enquanto a gente estiver vivenciando esse processo. Aceitar a iminência da morte, né, lidar com, sem o processo de negação que é muito comum, né? Então, quando a gente está lidando, por exemplo, com um doente terminal, com alguém com câncer ou com alguma outra doença, enfim, quando a gente está lidando com a iminência da morte, muito dos nossos processos de defesa é a negação, né? A gente faz de conta que não tá, a gente não dá possibilidade para essa pessoa que está indo embora falar disso, vivenciar essa angústia, né? A gente tem muito medo de explicitar a morte, né? De escancarar a morte, de aceitar que ela está chegando, né? Com medo da dor, né? A gente tem muito medo da dor, assim, do sofrimento e da dor que isso pode provocar. O nosso convite, né? Ou seja, a nossa reflexão sobre o luto antecipatório é que você possa se abrir para isso, que você possa olhar a morte, a iminência da morte nesse caso, de uma forma talvez mais honesta, né? Mais inteira. Então, dessa forma, o luto antecipatório, ele tem dois pontos bem distintos, né? Se por um lado a gente tem que cuidar da gente
lidando, né, com todas essas questões, a gente também tem que se dedicar a essa pessoa que está indo embora, né? A gente tem que dedicar amor, carinho, atenção, cuidado. E como que a gente faz essa dualidade, né? Como que a gente vive essa dualidade de ter que cuidar dessa pessoa e também ter que cuidar de nós, né? Porque a gente também vai estar vivenciando, se nós estamos do lado daqui, esse misto e esse mundo de sentimentos, né, de raiva, de questionamento com as nossas próprias crenças, né, com as nossas próprias questões. Então, essa iminência da morte, ela traz pra gente, ela escancara pra gente também as nossas crenças, os nossos padrões, o que a gente acredita, o que a gente não acredita, tudo isso é posto em xeque quando a morte aparece de fato em nossas vidas. Viver esse paradoxo, esse conflito, também pode ser profundamente transformador, sabe? Porque ele pode dar a possibilidade, se a gente conseguir passar do limite do medo e da dor, do nosso medo e da nossa dor, isso pode ser uma experiência profundamente transformadora. E se a realidade da morte é inevitável, a gente pode aprender com ela, sabe? A gente pode aprender com ela. Porque a gente nunca está preparado para perder alguém, mas a gente pode se preparar para como a gente vai ficar, né? A gente pode se preparar para como é que vai ser a nossa vida a partir dessa perda. Prestar atenção aos nossos processos internos e para nossa imensa capacidade de lidar com a dor, de lidar com o sofrimento, inclusive de lidar com a morte, né? Porque a gente acha que a gente não tem muito recurso, né? Que a gente não sabe lidar, e é por isso que a gente foge tanto do assunto, é por isso que a gente não fala, é por isso que a morte é tabu, porque a gente acha que a gente não vai dar conta, a gente acha que a gente não vai aceitar, a gente acha que a gente não vai conseguir lidar com ela. E quando a gente se abre para ela, a gente pode aprender demais com a morte. Porque no final das contas, a morte vai dizer da vida, né? A morte, ela ensina a viver. Se é que a morte tem algum significado, se pode ter algum significado, é que ela pode nos ensinar a viver. Porque se ela é a única certeza que a gente tem, se a gente consegue olhar para ela, a gente pode se perguntar o que a gente está fazendo na nossa vida, o que eu faço enquanto eu ainda não fui, o que eu posso fazer enquanto eu ainda não estou do outro lado. E eu acho que uma das coisas mais bonitas que a gente pode fazer quando alguém que a gente ama está morrendo, né, é essa possibilidade de dar para ele a oportunidade de falar dessa angústia, né, porque a gente tenta poupar o outro, quem está ali, de falar sobre isso, a gente se engana e tenta enganar o outro, mas deixar que o outro fale, deixar que o outro diga de sua própria angústia, deixar que ele se abra para o melhor dele, porque aquela pessoa que está indo embora, muitas vezes ela não tem mais nenhum personagem para ela encenar, então ela pode dar o melhor dela naquele momento. E a gente pode dar o melhor da gente também naquele momento. Então, esse encontro aí dele dar o melhor que pode de si nesses últimos momentos, né, nessa última fase da vida, e a gente poder compartilhar isso pode ser mas tão profundamente transformador e pode ensinar tanto pra gente, que eu acho que a gente podia não perder essa oportunidade, porque a gente vai lidar então com o que importa. E o que importa nesse momento, né? Importa o sentimento daquela pessoa que está indo, importa o pensamento, importa o que aquela pessoa quer, importa os desejos daquela pessoa, e importa também os nossos próprios sentimentos, importa o que a gente pode deixar e o que pode ser deixado nessa relação final com essa pessoa. Bom, e para concluir a nossa reflexão sobre o luto antecipatório, essa vivência, ela dá a oportunidade, né, de novo, né, da gente olhar a vida, da gente olhar para a vida, e olhando para a vida, a gente pode não ter medo de perder alguém, não é isso, porque a gente sempre vai ter medo de perder alguém, mas a gente pode ter coragem de saber que a gente pode enfrentar a perda, e isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. E para terminar, eu queria só comentar uma frase, falar para vocês uma frase que eu vi
ouvi em algum lugar, não lembro quem falou, né? Que eu achei muito bonita, assim, né? Que fala assim: se a morte faz parte da vida, por que que a gente não pode incluir a vida na vivência da morte? E é isso, assim, a nossa reflexão sobre isso vai um pouco nessa linha da gente conseguir trazer para a morte, para a vivência da morte, a vida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, curtam, compartilham, acompanhem a gente aqui no nosso canal, que a gente vai estar sempre aqui tentando trazer assuntos relevantes, bacanas, para que a gente possa cada vez mais dividir, a gente possa cada vez mais aprender.